A adoração que Deus procura, um chamado ao retorno. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Vivemos uma geração que fala muito sobre adoração, canta muito sobre Deus, produz muito conteúdo cristão e consome cada vez mais música gospel. Entretanto, uma pergunta precisa ser feita à luz das Escrituras. Estamos realmente adorando a Deus ou apenas produzindo conteúdo religioso? Essa não é uma pergunta sobre estilos musicais. Também não é apenas uma discussão sobre instrumentos ou ritmos. Antes de tudo, é uma pergunta sobre o coração. A Bíblia revela que Deus nunca buscou simplesmente canções. Ele sempre buscou pessoas. Deus criou a adoração como um relacionamento. Desde o princípio, Deus desejou caminhar com o homem. No Éden, antes da queda, não havia templos, palcos, microfones ou ministérios musicais. Havia comunhão. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Gênesis 3:8. A adoração nasceu do relacionamento. Por isso, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele não diz que o Pai procura grandes cantores. Ele diz: o Pai procura verdadeiros adoradores. João 4:23. O foco nunca foi a música. O foco sempre foi o coração. A música apenas expressa aquilo que já existe diante de Deus. Davi não criou uma indústria. Davi organizou um ministério. Quando Davi organiza os levitas, ele não cria um mercado. Ele estabelece um serviço santo. Os músicos eram separados, consagrados, viviam para Deus. E na Crônicas 23:25. Ali havia ordem, havia temor, havia santidade. Não existia competição por espaço. Não existia busca por fama. Não existia agenda de shows. Não existia cachê. A música fazia parte do culto porque o culto já existia. Ela era consequência da presença de Deus, jamais seu substituto. Quando a música deixa de nascer do altar, existe um princípio espiritual muito sério. Toda verdadeira adoração nasce da intimidade. Primeiro vem o secreto, depois vem o cântico. Primeiro vem o altar, depois vem a melodia. Primeiro vem a palavra, depois vem a inspiração. Por isso, tantos salmos começam descrevendo experiências profundas com Deus. A música era fruto do encontro. Hoje, porém, muitas vezes ocorre o inverso. Primeiro vem a necessidade do mercado. Depois procura-se uma letra. Depois uma melodia. Depois um arranjo que venda. Depois um refrão que viralize. Depois uma estratégia de marketing. Depois a plataforma digital. Depois o contrato. Depois os números. E Deus fica esperando o lugar que antes era seu. Quando o mercado dita aquilo que a igreja canta, a Escritura afirma: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Não significa que alguém não possa viver do ministério. O próprio apóstolo Paulo escreve: o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo 5:18. E também, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9:14. Esses textos mostram que receber sustento pelo serviço ao reino não é errado em si. A questão central não é a existência de remuneração, mas quem governa o coração. Quando a remuneração é consequência do ministério, o foco permanece em Deus. Quando a remuneração passa a determinar o conteúdo, a mensagem, a agenda e as escolhas, há um risco espiritual. O mercado começa a moldar aquilo que deveria ser conduzido pelo Espírito. Jesus advertiu: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. A ordem importa. O reino vem primeiro. O espírito deste mundo sempre tentou moldar o povo de Deus. Esse conflito não começou agora. Sempre existiu. Israel desejou ser igual às outras nações. 1 Samuel 8:5. Salomão permitiu que influências estrangeiras corrompessem sua devoção. Andrés 11:8. O povo misturou a adoração ao Senhor com Baal. Andrés 18:21. Jeremias denunciou um povo que continuava religioso, mas cujo coração estava distante. Jeremias 7. Quando Jesus veio, encontrou um sistema religioso cheio de aparência, mas vazio de comunhão. Por isso declarou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Sefete Isaías 29:13. O problema nunca foi apenas a forma, foi o coração. A sedução da cultura. O Novo Testamento adverte repetidamente que existe um espírito que procura moldar o pensamento dos discípulos. João escreve: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2:17. Paulo exorta: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E ainda: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Efésios 2:2. A Bíblia não ensina isolamento da sociedade, mas alerta contra permitir que os valores deste mundo determinem nossa fidelidade a Deus. A pergunta então não é apenas que estilo musical usamos, é também quem está moldando nossa maneira de adorar a palavra ou a cultura. A inteligência artificial pode criar música, mas não cria comunhão. Vivemos dias em que uma inteligência artificial pode escrever uma letra, criar uma melodia, produzir um arranjo e gerar uma canção em poucos minutos. Isso pode ser uma ferramenta útil para alguns propósitos, mas nenhuma tecnologia pode substituir aquilo que somente Deus produz em um coração rendido. Uma máquina pode combinar palavras, pode imitar estilos, pode produzir sons, mas não ora, não se arrepende, não jejua,
não chora diante da presença de Deus, não é transformada pelo Espírito Santo. Se alguém depende apenas da tecnologia para produzir aquilo que chama de adoração, existe o risco de pular justamente a etapa mais importante. O relacionamento com Deus que inspira uma vida de adoração. A adoração bíblica não começa em um algoritmo, começa de joelhos. O perigo da profissionalização sem consagração, quando o altar se transforma apenas em palco. Quando a unção é substituída por performance. Quando o ministério se torna carreira. Quando o culto passa a ser espetáculo. Quando a emoção substitui a verdade. Algo precioso começa a morrer. Jesus nunca chamou artistas. Chamou discípulos. E discípulos carregam cruz. Lucas 9:23. O que Deus procura hoje não é a melhor voz. Não é a maior produção. Não é a música mais tocada. Não é a maior gravadora. Não é a maior plataforma. Ele continua procurando homens e mulheres cujo coração pertença inteiramente a Ele. Porque antes de receber nossa canção, Ele quer receber nossa vida. Como escreveu Paulo, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Nosso culto começa antes da música. Começa na obediência, na santidade, na renúncia, na comunhão. Um convite ao arrependimento. Talvez Deus esteja chamando sua igreja para voltar ao lugar onde tudo começou. Voltar ao quarto de oração. Voltar às escrituras. Voltar ao temor. Voltar à santidade. Voltar ao altar. Talvez precisemos cantar menos para as multidões e ouvir mais a voz do Senhor. Talvez precisemos produzir menos conteúdo e cultivar mais comunhão. Talvez precisemos perguntar menos o que as pessoas querem ouvir e mais o que Deus deseja receber. A verdadeira adoração não nasce de contratos, algoritmos, tendências ou estratégias de mercado. Ela nasce de um coração quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. Que o Espírito Santo sonde nossos motivos. Que revele se estamos servindo ao reino ou apenas alimentando nossos próprios projetos. Que nos conceda arrependimento onde houver vaidade, interesse ou inversão de prioridades. E que a nossa vida volte a declarar, antes mesmo de qualquer canção, importa que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Porque no fim, a pergunta que permanecerá não será quantas músicas gravamos, quantos seguidores conquistamos ou quantos palcos pisamos. A pergunta será, quando Deus olhou para o nosso coração, Ele encontrou um artista ou um verdadeiro adorador?